Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Então deixa o like aí e se inscreve no canal, pessoal. Hoje estamos aqui com o canal do Algue Verde, pessoal. Todos os créditos ao canal do Algue Verde, o link tá na descrição e no comentário fixado. Pessoal, sem enrolações, vamos reagir ao vídeo. Com informação, João. Prisão domiciliar de Jair Bolsonaro irritou ministros do Supremo Tribunal Federal e deixou Alexandre de Moraes isolado na corte, segundo Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Magistrados, inclusive, que não participaram do julgamento do ex-presidente na primeira turma e também alguns que a integram consideram que a decisão foi exagerada, desnecessária e insustentável do ponto de vista jurídico. Com isso, dizem, o ministro debilita o STF justamente no momento em que a corte, e especialmente ele próprio, estão sob feroz ataque de uma potência estrangeira, os Estados Unidos. Embora Moraes siga com forte apoio dos colegas e reconhecimento pelo papel que desempenhou até agora e pelo preço pessoal que pagou na contenção de ataques à democracia, a impressão é de que ele errou no caso específico. Moraes! Opa! A aposta e esperança entre integrantes do Supremo é a de que Moraes pode reconsiderar a determinação que encarcerou Jair Bolsonaro em prisão domiciliar. O problema seria a personalidade do ministro, que dificilmente dá o braço a torcer e não costuma seguir ponderações dos colegas. Caso ele mantenha a decisão, os integrantes da primeira turma poderiam derrubá-la, o que não é considerado impossível, porém muito difícil de acontecer. Do ponto de vista técnico, diz Mônica Bergamo, magistrados ouvidos por ela consideram que não faz sentido Moraes afirmar em decisão anterior que Bolsonaro estava liberado para proferir discursos em eventos públicos ou privados e, na sequência, mandar prender o ex-presidente porque ele falou a manifestantes em Copacabana no último domingo. Neste dia, como a gente sabe, nós falamos aqui já, por meio de uma ligação telefônica transmitida em viva voz por seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, o ex-presidente disse o seguinte, abre aspas, boa tarde Copacabana, boa tarde meu Brasil, um abraço a todos, é pela nossa liberdade, estamos juntos. Fecha aspas. Do ponto de vista político, integrantes do STF afirmaram a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, que a decisão de Moraes teve o condão de quebrar o consenso que existia até então entre amplos setores do empresariado, da imprensa e da opinião pública de que os ataques do presidente norte-americano Donald Trump ao Brasil estavam sendo respostas adequadas ao STF. Só mais um trecho que eu achei importante também. O vento estava a favor do Supremo e contra Trump e Jair Bolsonaro, mas desde a última segunda-feira, dizem ministros do STF, começou a mudar. Vento a favor? Cuidado com o tupete, hein, Moraes? Vento a favor pode bagunçar o tupete aí, né? Vingativo. É vingativo. Em função da Magnitsky, a gente sabe disso, é vingativo em função do sucesso do 3 de agosto das ruas e também vingativo em função do Vaza Toga. Vaza Toga que esse jornaleco aí, que essa jornalista trabalha, não divulgou. Aliás, divulgou lá em agosto do ano passado, há um ano exatamente, divulgou trechos, né, do Vaza Toga e com medinho das consequências e das ameaças que muito provavelmente deve ter sofrido, tirou o pé. Então, desculpa, para mim é absolutamente desqualificado esse jornaleco, né, querendo dizer que vento mudou agora. Não, me perdoe. Isso é vingança, absoluta vingança por parte de Moraes. Olavo. A prisão de Jair Bolsonaro não é só a prisão de Jair Bolsonaro. É a prisão de todos que se manifestaram no domingo. Todos que fizeram manifestação, que foram à rua, que falaram, que expressaram sua vontade, podem se sentir presos. Essa foi a pegada da decretação da prisão de Jair Bolsonaro. Mônica Bergamo, no seu artigo, conseguiu ali os seus likes, né? Conseguiu. Mas vamos fazer um olhar natural, e o João trouxe isso na matéria. Olhar natural, há perseguição no STF a Jair Bolsonaro? Não tem dúvida. O mundo já viu, a Transparência Internacional viu, os norte-americanos já viram. Está nítido, para quem quiser ver. Agora, o STF está rachado? Começou. Enxergo que começou. Ninguém, amigo ouvinte, ninguém se associa à imagem de perdedor. E hoje Alexandre de Moraes é um alvo. Ele tem um alvo mundial na sua testa. Agora, voltar atrás, Alexandre de Moraes, o cara que ergueu o dedo para a torcida do Corinthians,
alguém que possivelmente, como falamos na segunda, tem até um CID, demanda aí uma atuação médica, voltar atrás não volta. Silvio, rachou o Supremo ou amarelou o Supremo? É a Magnitsky pesando ou é realmente agora um ajuste de rota? Eu acho que é um conjunto. O Brasil vive hoje um momento muito difícil, Pitoli. O Brasil está numa hora muito difícil, momento de convulsão institucional. E aí, entre os poderes, o Congresso Nacional retomou os trabalhos ontem em busca de sobrevivência, porque vamos lembrar que antes desse recesso branco, Alexandre de Moraes passou por cima de um Congresso Nacional inteiro quando anulou a votação do IOF, 383 deputados, uma votação chancelada também pelo Senado. O recado que o Alexandre de Moraes disse é: vocês também não valem nada. Quem manda no Brasil sou eu. E aí o Congresso retoma as atividades ontem, ainda mais insuflado pela absurda prisão domiciliar do presidente Jair Bolsonaro. Alexandre de Moraes agiu por vingança, tenho dito isso desde segunda-feira, ele agiu por vingança ao recado que recebeu do povo. O Supremo é o povo. Quando o povo decide se levantar, como foi em 2013, aquilo foi germinado de forma difusa, né? Começa com 20 centavos e depois não era mais pelos 20 centavos, e sabemos que isso é um movimento que só foi terminar com o impeachment de Dilma Rousseff e o fortalecimento da Lava Jato, que varreu por um tempo a corrupção de colarinho branco no Brasil. Então, nós temos um Supremo Tribunal Federal que foi corporativista até agora. Não acredito que Alexandre de Moraes esteja 100% completamente isolado, mas acho sim que alguma hora começa a ficar assustado com a possibilidade de ministros que têm escritórios no exterior, as esposas principalmente. Não é só a de Alexandre de Moraes, outras mulheres de ministros têm escritórios de advocacia, têm empresas no exterior. O Gilmar Mendes, por exemplo, que é o decano da corte, vive na Europa. Ele praticamente a boa parte do ano ele passa em Portugal. Os ministros passam boa parte do ano viajando. E a Magnitsky pode atingir o pleno do Supremo, né? Com raras exceções, talvez alguns sejam poupados. Então eles estão entendendo o que é que está acontecendo no Brasil. O Supremo, quando o Alexandre de Moraes vai longe demais e ultrapassa qualquer limite por conta dessa personalidade que não tem freios e não terá freios, Alexandre de Moraes não vai parar. Ele terá de ser parado por via constitucional, antes que entendam mal o que estou querendo dizer aqui. Mas de alguma forma ele terá de ser retirado do Supremo Tribunal Federal. Não há mais condições. Então eu acho que é uma questão de sobrevivência. Para finalizar, usando aqui estava pensando numa analogia, né? Aquelas aulas de geografia que a gente tinha das placas tectônicas, Pitoli. Sabe quando elas se mexem? Tem algumas coisas se mexendo. Quando elas se mexem, eu acho que a quente sobe, a fria desce, eu não me lembro direito. Mas o mundo muda, as coisas mudam de lugar. Eu acho que é isso que está acontecendo no Brasil. E vai mudar, porque o povo vai mudar o Brasil. As pessoas não aguentam mais. Chegou a hora do basta, do chega. Concordo das placas, da analogia, Silvio. Podia um meteorozinho também, né? Podia ajudar um meteorozinho, né? A gente já sabe onde podia cair um meteoro para ajudar a gente. Sabe por quê? Quando a gente recebe as informações, os prints da vaza-toga, essa vaza-toga está me incomodando muito, mas muito. Eu vou usar uma palavra bonita. Se houvesse o mínimo de ética, se tivesse o mínimo de compromisso moral, esse cidadão, Alexandre de Moraes, ele deveria ter sido afastado ontem, na tarde da segunda-feira, em função do que vazou. Espera um pouquinho. Você fez isso, então, para prender aquelas senhorinhas? Aquele senhorzinho que foi preso, você usou dessa estratégia? Não usei. Não, a gente vai te afastar, pede para sair, a gente vai investigar, a gente vai entender, não vamos sair dando crédito para o Tagliaferro, tudo bem, é assim que vocês querem? Vamos fazer. Só que é o seguinte, Moraes, não dá mais. Não dá mais, você não pode continuar onde está sem a gente apurar e investigar a vaza-toga. Estão dizendo aqui, nos prints que vazaram, que você agiu dessa forma para prender quem fez publicação pró-Bolsonaro e contra Lula, ou contra o sistema eleitoral, lá de 2018. Você está usando desse artifício para prender inocente e você quer continuar aqui dentro? Então, se tivesse o mínimo de hombridade, de honradez, de caráter desses que aí estão, Moraes já tinha que estar afastado por eles mesmos. Desculpa, Moraes, não dá, bicho.
aguentamos até aqui. Não, mas eu sei que vocês fizeram no verão passado. Eu tenho como ameaçá-los. Não sei, ele deve ter algum instrumento ali, né, de coação, né, ele tem algum instrumento ali de pressão, que a gente tem outros 10, e aí incluo todos, não dá para excluir ninguém. A gente tem outros 10 que estão ali amedrontados, calados, rezando da mesma cartilha. Quando se posicionam, né, contra, é chamado de seu Cássio. Então, espera um pouquinho. Diante do que a gente viu e ouviu sobre Vaza Toga, é isso mesmo? Nem estou falando de Bolsonaro, hein? Mas diante do que a gente viu e ouviu, vão manter esse cara ali, sem investigar, sem tratar do assunto como deve ser tratado? Exceto que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, está abaixo do Supremo Tribunal Federal. São deuses, eu entendo. Mas espera um pouquinho, isso é gravíssimo. Gravíssimo. Tem uma senhora agora na cadeia, pesando 40 quilos, sendo a mesa diretora do Senado, ainda travada ali pelos senadores da oposição. E por falar em senadores, João, como é que está essa lista de indecisos, né, desse placar votos senadores, João? Esse placar, Pitoli, mostra a posição de senadores a respeito do impeachment de Alexandre de Moraes. Para quem quiser acessar, inclusive, e acompanhar com a gente, é votossenadores.com.br. Tudo junto ali, você digita no seu navegador. votossenadores.com.br. Tá. E aí, Pitoli, o que é legal é que dá para você ou olhar o Brasil todo, ou ir por regiões como Norte, Centro-Oeste, Nordeste, enfim. E aí Muito bom o site, hein? e aí você pode separar também os votos favoráveis, como você está vendo aí na tela, são 38 neste momento, os indefinidos e os contrários. Quando você clica ali na opção que você quer, aparece. Então, o primeiro que aparece aí para a gente são os indefinidos. Vamos nessa. A grande maioria, só a título de curiosidade, pode concorrer à reeleição ano que vem, tá? Não, então, peraí, eu vou pegar a lista de quem vai sair para a reeleição, ou já aparece aí? Aparece. Aparece? Tá escrito eu estou ali. com a listinha aqui bonitinha do quem vai pedir o seu voto ano que vem e ainda está em decisão. Isso. Né? Fala pra gente, João, quem são os indecisos? Quantos são no total, João? Quantos indecisos? São 24. 24 indecisos, então tem indecisos de sobra aí para a gente pautar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Atenção, 24 nomes listados, os indecisos, que ainda, não sei se eu vou ser a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Será que estão devendo na praça? Qual o problema? Conta aí, João. Vamos lá então, senadores indefinidos a respeito do impeachment de Alexandre de Moraes, segundo o placar votossenadores.com.br. Senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, Ciro Nogueira, do PP do Piauí. Mas pera um pouquinho. Ciro Nogueira foi ontem visitar o Bolsonaro, amigo do Bolsonaro. Está indeciso? Se Ciro não me engana, não. Hein? Pois não. Ou ele não entrou em contato com a assessoria do site, né? Não pense assim não, João. Eu entendi, João, mas você não, eu não penso sempre assim, um bom moço. É que pode ser uma possibilidade. Não é que eu penso assim, mas existe essa possibilidade. Entendi. O senador precisa entrar em contato com o site para demonstrar o posicionamento dele. Isso aconteceu, inclusive, quando a gente falava da anistia, Câmara, né? Da do anistia. deputado Maurício Macon. Vamos lá. Senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, Dr. Eudócia Caldas, do PL de Alagoas. PL? Partido Liberal, Alagoas. Tá indecisa? Está indecisa. Que Dr. bom, hein? Eudócia Caldas. Tá certo. Senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, aliás, Flávio Arnes, do PSB do Paraná, senador Jordano, do MDB de São Paulo, senador Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina, Jader Barbalho, do MDB do Pará, Jussara Lima, do PSD do Piauí, Laércio Oliveira, do PP, Sergipe, Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, Marcelo Castro, do MDB do Piauí, Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, Meu Deus. Soraya Tronic, do Podemos do Mato Grosso do Sul, senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, e senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte. Esses são os 24 parlamentares indecisos até o momento a respeito do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, segundo o votossenadores.com.br. Já entendo que é uma ligação para o Baleia Rossi,
presidente do MDB, uma conversa mais ali, né, cobrando o Kassab, que é do PSD, que o que a gente está vendo é MDB, PSD, Elisiane Gama, esquece, Renan Calheiros, não acredito, né? Tem alguns ali que é Petecão, já passou, né? Agora, existem outros ali, tem voto suficiente para a gente conseguir encaixar esse impeachment, hein, Olavo? Eu vou citar a Bíblia, se você me permitir, Pitoli. A Claro. Bíblia fala assim: se você é frio, você deve ser frio ou quente. Porque se você for morno, a Bíblia diz, vomitar-te-ei da minha boca, perdoa a palavra. Um político que não se posiciona é um irresponsável, desculpa a adjetivação, irresponsável. Porque se nós votamos num senador, nós queremos saber a posição dele. Porque nós temos a nossa posição. E eu vou fazer o foco aqui em São Paulo, em Mara Gabrilli. Eu votei na Mara Gabrilli. Pode criticar, aceito. E no Jordano de São Paulo, insípidos, sem sabor, não salga, não faz nada, irresponsáveis para com seus eleitores. Desculpa falar de São Paulo, mas vou fazer esse foco. Mara Gabrilli e Jordano. Nós lembraremos de vocês na eleição, não para votar, lembraremos para não votar. Silvio, o que a gente assiste diante dessa indecisão é um centrão sendo centrão, né? Alguns nomes, Pitoli, entraram nessa lista recentemente, né? Eram 34, eles dizem que hoje são 38, eu até anotei aqui, estava anotando alguns, revendo aqui os perfis que entraram. São 2 senadores de Mato Grosso, uma delas, inclusive, é a suplente do ministro Carlos Fávaro, é a Margarete Busetti, ministro da Agricultura, o Jaime Campos, doutor Irã, do PP do Amazonas, e o Efraim Filho, do União Brasil, na Paraíba. Mas outros nomes tranquilamente poderiam estar aí. Você cita o caso, por exemplo, de uma senadora de Alagoas, que era suplente, assumiu o mandato recentemente, mas eu não a conhecia, fui procurar aqui. Ela é, inclusive, policial militar, tem todo um perfil de direita. Outro caso, a senadora em exercício em Santa Catarina, Ivete da Silveira, né, viúva do ex-governador de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira. São perfis. Santa Catarina, um estado conservador. Ou seja, essa lista já poderia ter atingido os 41 nomes, número mínimo para a admissibilidade. Depois são necessários 54 para um impeachment efetivo em plenário. Mas chegar a 41 é a meta da vez. Portanto, falta muito pouco. Em relação aos senadores de São Paulo, eu me recordo, Pitoli, que há 15 dias eu postei nas minhas redes sociais, o nome, marquei os 3 senadores do estado de São Paulo e fiz a seguinte pergunta, sem rodeios. Você é a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Pergunte ao seu senador, né? Pergunte se ele é a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes ou se ele é um covarde. Essa foi a pergunta. E acho que nós devemos cobrar. Estou cobrando os senadores do estado de São Paulo porque voto no estado de São Paulo. E acho que se cada brasileiro fizer isso, nós não só chegaremos às 41 assinaturas muito rapidamente, com muita celeridade, como chegaremos aos 54. É um número impossível. Hoje a matemática não indica que é. E se você se o brasileiro ou o eleitor continuar se baseando pela imprensa tradicional, que vai dizer que sempre é impossível, sim, a matemática hoje não é favorável, mas pode ser. Como não era favorável o impeachment de 2 presidentes da República na primeira hora. É assim que se constrói. É a pressão do povo. Agora é a hora do povo. E eu me lembro, inclusive, de uma fala sua, Pitoli, que tenho repetido. Quando você disse, é a hora do povo chamar os políticos, e não mais o contrário. Exatamente. E aí o papel dos governadores. Por exemplo, Tarcísio tem que cobrar Mara Gabrilli e Jordano. Tem que cobrar. É papel do governador, porque o senador representa o Estado. E a importância do Jorginho cobrar a senadora de Santa Catarina, né, e assim sucessivamente. Alô, governador, é hora de cobrar, cumprir com o seu papel, né, cobrando os senadores que ainda se colocam como indecisos enquanto o Brasil padece nas mãos de Alexandre de Moraes.
Girão, eu divulguei há pouco a lista de 24 senadores que aparecem. Fala pessoal, vou estar lendo uma notícia aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade. Bastidores em Brasília. Paulo Manso diz que o impeachment de Moraes já conta com mais de 50 assinaturas no Senado. A abertura do processo contra o ministro do STF exige apoio mínimo de 54 senadores, o equivalente a 2/3 dos 81 membros da casa. O deputado Paulo Manso, do PL São Paulo, afirmou nesta terça-feira, dia 6, que o movimento pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, já reúne o apoio de 51 senadores, com um saldo externado pelo parlamentar que atua nos bastidores para completar a quantidade de senadores disponível para a pauta. A saída do toga, restariam apenas 3 votos no mínimo necessário para a medida seja pautada pela presidência do Senado. Faltam apenas 3, disse Manso. Comenta o cálculo da articulação. Temos 51 senadores já posicionados. A meta é atingir os 54 até sexta-feira, relatou o deputado estadual ao Conexão Política. Para que o pedido do impeachment de ministro do STF avance, não exigidos pelo menos 54 votos favoráveis no plenário da casa, equivalente a 2/3 do total de 81 senadores. De 81 já votaram 51, então tem 29 sem apoiar, então já é mais da metade, muito mais. A ofensiva contra Moraes virou ponto de urgência após a posição de medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, mas sobretudo diante a repercussão internacional da inclusão do nome magistrado na lista de sanções dos Estados Unidos com base na lei global Magnitsky. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, União AP, até o momento não se manifestou publicamente sobre o avanço das assinaturas. Nos bastidores do Senado, afirma que o clima na casa tem mudado nas últimas semanas diante do acirramento das crises entre os poderes. Pessoal, Moraes aí tá sendo destruído aos poucos, pessoal. Não tem como negar. Agora, Moraes é grande, é o cara que tá batendo em todo mundo, censurando todo mundo, mas não tem pra onde correr. A casa dele caiu, pessoal. Só vai demorar um pouquinho, mas a casa dele já caiu. Ninguém vai conseguir mais ficar apoiando livremente ele aí por causa da lei Magnitsky. Todo mundo tá com medo de apoiar o Moraes. Moraes está extremamente isolado. Pessoal, então já mete o dedo no like para esse vídeo chegar para mais pessoas aí e fazerem os senadores voltar aí no apoio ao impeachment de Moraes. Muito obrigado a todos, pessoal, e não se esqueçam de cobrar o seu senador da sua cidade, pessoal. Valeu, tamo junto.